O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Hoje nós estamos com um de nossos músicos em processo de recuperação, também por uma inflamação na garganta. Por isso que nós estamos hoje, vocês estão sofrendo com um pouco comigo. Que Deus abençoe e guarde a todos e a necessidade de termos atenção para o nosso processo vacinal. Todos, não que os nossos funcionários não tenham feito isso, mas o processo vacinal, seja contra o Covid, seja contra a gripe ou qualquer outra vacina, é importante que nós mantenhamos o nosso processo de vacinação em dia, porque não é somente a nossa segurança, a segurança também de outros. Mas é claro, nós não viemos aqui para falar destas coisas. Aqui nós temos a oportunidade de escutar o silêncio, de ver a nuvem que envolve este santuário, as nuvens que envolvem esse santuário. Nós temos a oportunidade de experimentar esse frio. Nós temos tantas oportunidades. A vida, na verdade, ela tem muitas oportunidades. Resta saber se nós saberemos aproveitá-las ou não. E, de fato, toda e qualquer oportunidade, toda e qualquer nova perspectiva na nossa vida, ela implica em desafios. Não existe uma única vida, uma única pessoa que consiga pensar em alguma coisa nova se não tiver um desafio à sua frente. O simples fato de se dispor a fazer um caminho diferente na vida já é um desafio. E então nós temos a figura de Jeremias, no capítulo 15, versículo 10, 16 a 21. Jeremias, como eu já disse ainda essa semana, se não me engano, ele é uma figura muito interessante. Ele é aquele camarada que elogia já reclamando. É aquela pessoa que, ao contrário de falar, essa cadeira é bonita. Olha, essa cadeira poderia ser assim, 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 mas é bonita. Ninguém conhece gente assim, né? Nenhum de nós tem pelo menos um conhecido que seja assim. Jeremias, ele fala da riqueza da sua experiência com seu Senhor e que ela é muito preciosa e uma luz para nós. Nessa parte da manhã vou me ater basicamente a Jeremias. Entretanto, Jeremias tem bem esse estilo. Vejam só. Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia, um homem em discórdia com toda a gente. Minha mãe me gera e eu sou um sinal de discórdia. Só tenho brigas, só tenho dificuldades. Eu não fiz nada de errado. Não emprestei com usura, nem ninguém me emprestou. Mas todos me amaldiçoam. Todos me amaldiçoam. A vida de Jeremias e os escritos de Jeremias sempre estão permeados por isso. Ele
se dispõe a fazer um caminho, mas ele encontra o amargor do desafio que lhe foi proposto. E ele ainda diz, dando significado àquilo que ele está vivendo: quando encontrei tuas palavras, ó Senhor, porque ele fala, é uma oração de Jeremias, alimentei-me e elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração, o modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor dos exércitos. Evidente que ele, ainda que veja a sua vida como um imenso sinal de controvérsia e de tristeza, ele tem a alegria de ter encontrado algo que o alimentou e deu a seu coração uma nova perspectiva. Mas vejam, é inegável que Jeremias toca num ponto que é intimamente comum a todos nós. Pelo menos uma vez na vida, uma vez na história. Aquele sinal de que, aquele sentimento de fazemos o que é correto, agimos do modo correto, falamos, procuramos sempre falar do modo correto, mas ainda assim as dificuldades ou até mesmo as calúnias ou até pessoas se levantam contra aquilo que a gente faz e a gente fala, simplesmente porque a gente não sabe o quê. Quando se é correto, se apanha. Quando se faz algo errado, se apanha. Aquele sentimento de olhar assim, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer. Afinal de contas, parece que tudo que fazemos é errado. Existe uma fase na vida na qual nós paramos e olhamos assim, parece que não há nada dá certo. Resolve-se um problema, surgem-se 4. E diga-se de passagem, só uma partilha aqui rapidinho, tem gente que gosta de arranjar problema para os outros, né? Tem gente que vive para gerar problemas. Agora vejam que coisa. Jeremias, ele apresenta um ponto comum conosco, de olhar às vezes e quase ter a tentação pelas circunstâncias da vida e também nós amaldiçoarmos o dia do nosso nascimento. Para que viver? Mas ele tem uma outra coisa também que é muito comum a nós. E que ele precisará aprender, e quando nós começamos a acompanhar a narrativa de Jeremias, nós vemos que ele precisa aprender. Mas todos nós também precisamos. Ele escuta no versículo 19. Ainda assim o Senhor me diz: se te converteres, converterei teu coração. E aí voltamos a um ponto importante. Converter-se aqui é voltar-se para o Senhor. Ora, mas por que Jeremias, que era um profeta da Escritura, teria que se converter? Em primeiro ponto, porque todos nós, sem exceção, precisamos temos um caminho de crescimento pessoal, humano e espiritual que é ininterrupto. Nós só estaremos com esse caminho concluído no dia em que nós não tivermos mais opção nenhuma na vida a não ser fechar os olhos e deixar o nosso corpo parar. No momento em que nossa morte chega. Uma outra coisa muito importante, que nesse mesmo caminho, é necessário nós renovarmos sempre a nossa atenção a quem e ao que deve ter o máximo da nossa atenção. Esse converter, diz aqui, está ligado a um fato. Se você não olhar para mim, e não estiver focado em mim, você não fará o caminho que é preciso.
A prova disso? Continuemos. Para te sustentares em minha presença. Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca. O precioso do vil. Separar. Jeremias é o exemplo de todos nós que podemos fazer uma mistura dos nossos sentimentos diante de todas as alegrias e dificuldades, e ainda que tenhamos uma grande convicção de que vale a pena ser o melhor possível, de que vale a pena ser um homem e uma mulher cada dia melhor, de ser um discípulo de Jesus Cristo coerente, com as dificuldades do tempo presente, deixarmos com que tudo isso se misture e daí então perdermos o nosso rumo e o nosso ânimo. Olhamos para dificuldades e para belezas e conquistas do mesmo modo. Corremos o risco sempre de colocar aquilo que é feio, ruim, no mesmo nível do que é bom, daquilo que é o bem. Talvez o exemplo ajude. Uma pessoa vai ao médico. E daí então, no seu caminho, ela precisa fazer alguns exames e alguns procedimentos. Porém, como é próprio depois de uma determinada idade, a gente não fala com as pessoas que estão ao nosso redor para que nos acompanhem, principalmente depois de uma determinada idade. A senhora nunca fez isso? Claro que não. E aí a coisa é, eu não quero preocupar ninguém. E eu preciso fazer o exame com acompanhamento. Eu vou fazer o exame sem acompanhamento para não preocupar ninguém, mas dá um problema e aí depois a preocupação fica maior. A senhora também nunca passou por isso não, né? Não, ninguém passa por isso. Nem o senhor, nem eu, nenhum de nós nunca fez isso. Ora, aí está uma realidade de confusão, porque nós somos capazes de colocar o medo de preocupar alguém e colocar em risco nossa segurança no mesmo nível de dar aos outros a segurança de estarem fazendo o seu papel e de nós termos um tratamento e um acompanhamento adequado. Uma coisa não tem nenhum peso, de forma nenhuma, o peso igual à outra. E isso acontece na vida como um todo. Nós podemos olhar para o nosso horizonte vital e deixarmos com que aquilo que é dificuldade tenha o mesmo peso das nossas conquistas. E daí então vamos estagnando e podemos chegar exatamente a essa expressão: maldito seja o dia que eu nasci. Que é o que Jeremias, de modo particular, fala aqui, no capítulo 15. Uma pergunta simples e objetiva para que nós possamos refletir antes de oferecer o nosso existir nesse altar, no silêncio que é possível ser feito. A pergunta: dentro da sua história, a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo faz com que você seja capaz de separar cada coisa, o ruim do bom, o mal do bem, o necessário do supérfluo, o vil do precioso. E fazendo essa separação, conseguir encontrar a força necessária para simplesmente cumprir a missão que cada um de nós tem por primeiro,
A primeira missão que cada um de nós tem, em primeiro lugar, é viver com a qualidade e a dignidade que nos foi dada por aquele que nos escolheu desde o ventre materno. Nós fazemos isso? Ou nós estamos com tudo tão misturado que somos capazes de complicar a nossa própria história por escolhas equivocadas, aonde nós colocamos o ruim no mesmo peso do bom, a desesperança no mesmo tamanho da esperança. E duas forças iguais, elas se anulam, porque 2 menos 2 dá 0. Não é assim na vida? Jeremias precisa aprender isso. Ele precisa se converter. No seu caminho, ele precisa descobrir simplesmente o seguinte: para quem eu vou olhar? Para onde eu vou olhar? E aí eu finalizo. Tem um ditado popular que o pessoal fala muito, que é assim: não olhe para o tamanho dos seus problemas, mas mostre o tamanho do seu Deus para eles. É interessante e muito significativo. E aí eu faço a pergunta crucial, baseado naquilo que a gente já refletiu. Se a gente olha muito para o problema ou para as dificuldades, como a gente vai encontrar o caminho para a sua solução? Se só estamos focados naqueles problemas, naquelas dificuldades, naquilo que é ruim. É preciso ver também o que é bom. Que o Senhor nos ajude. De pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: